Muito boa tarde, muito bem-vindos todos. Vão chegando, pode ir entrando, sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu queria agradecer a Naturaltech por esse evento maravilhoso todos os anos. Maior feira, a gente fala, né? Feira maior da América Latina em produtos orgânicos e naturais. Queria agradecer ao Ricardo Laurino pelo convite, à Sociedade Vegetariana Brasileira e a vocês, tá? Por estarem aqui. Vamos falar de um assunto muito importante. O que eu fiz, gente? O que eu fiz? Acredito que vocês aqui sejam pessoas já interessadas no assunto, não é à toa que vocês estão nessa feira, eu compilei os artigos da pandemia para cá. Só tem 2020, 2021, 2022, 2023. Mais atual, tá? Para a gente focar no que tem de melhores evidências acerca dessa temática. Afinal, a alimentação vegana pode prevenir doenças? Sim ou não? Sim. Né? Vamos lá. Só que vamos entender como? Então, vamos. Bom, primeiro me apresentando, só para quem não me conhece, eu fiz a Federal do Estado do Rio de Janeiro, eu sou do Rio, eu dou 2 beijinhos para quem é de São Paulo, só para a gente não beijar junto assim. Coordeno alguns cursos, né, desde transtornos alimentares, genética, eu tenho especialidade em fitoterapia, sou professora de várias pós e coordenadora de uma pós em nutrição vegetariana e vegana. Estou sempre em parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira. Tenho especialidade também em Ayurveda e criei as clínicas Nutriideais e, atualmente, estou com um outro projeto, que é o Instituto Vida Sustentável. A ideia é a gente trazer não só as pautas de sustentabilidade pela nutrição, mas também quero compilar os meus cursos acerca da temática nutrição aqui. Eu já vi que tem algumas alunas da mentoria, então eu dou mentoria também, e palestrante nas horas vagas, e consultora de restaurante, é muita coisa. Mas vamos lá. E mãe, ela está lembrando aqui que ela é mãe do amigo do meu filho. Então é isso, mãe também. Principal, né? Então, galerinha, acredito que todo mundo aqui já saiba desses conceitos, mas eu sempre falo que é importante revisar. Porque, assim, se alguém fica... mas eu acho que todo mundo já sabe, mas eu não tenho certeza. Está aqui. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, é considerado vegetariano todo aquele que exclui de sua alimentação todos os tipos de carne, aves e peixes e seus derivados, podendo não utilizar laticínios ou ovos. Pergunta, quem é nutricionista? Levanta a mão. Tem uma galera aqui, hein? Quem é da área da saúde, mas de outra área da saúde? Tá. E quem está aqui, assim, se considera leigo, que é de outras áreas, veio para a feira e tal? Levanta a mão. Tá bem, né, misturado, mas tem bastante nutri, né? Tá. Então, por essa razão que eu acho importante limpar esses conceitos. Todo mundo aqui que não é da área da saúde sabe esses conceitos? Ovo lacto vegetariano, ovo vegetariano, lacto vegetariano, tranquilo? O pessoal está dando ok. Beleza. Então, esses são os termos que a gente utiliza para os tipos de vegetarianismo. Tem gente que ainda consome ovos, mas já não consome leite, ou porque não quer, ou porque não gosta, ou porque passa mal. Tá? Então, esses conceitos são importantes, só para a gente dar uma limpada. E o vegetariano estrito? É o que a gente chama do vegano pela alimentação. Ele já não tem interesse de utilizar nada de origem animal na sua alimentação. Então, ele também já vai excluir os leites, né, leite de vaca e derivados, e os ovos. Tá? A gente chama de vegetariano estrito. É o termo mais certinho. A gente fala vegano, né? Vegano pela alimentação. Mas o conceito de veganismo em si é aquele que exclui não só pela alimentação, mas também de um uso pessoal de qualquer produto ou subproduto de origem animal ou que faça teste em animais, que é o que vocês devem estar vendo aqui ao longo da feira. Então, maquiagem, acessório, bolsas, sapatos, produtos químicos de cozinha, etc. Beleza? Só por curiosidade, alguém aqui é ovo-lacto vegetariano? Levanta a mão. Tá. Vegano. Vegano. Vegetariano estrito. Então, assim, uma coisa ou outra ainda passa, mas vegano, ovo-lacto. Quem é flexitariano? Quem é pescetariano? Quem come de tudo? Só para eu saber aqui. Sem medo, vai, sem medo. Ótimo. É com vocês que eu quero conversar. Tô brincando. Louca. Olha só. Alimentação plant-based foi introduzida por C. Colin Campbell em 2005 no seu livro The China Study. Esse livro vale a pena todo mundo ler. Muito bacana. É o conceito do plant-based que as pessoas confundem. Vocês acham que vocês sabem mesmo o que é plant-based? Plant-based toma suco? Sim ou não? Toma? Vamos ver.
Plant-based come toma azeite? Sim ou não? Sim? Vamos ver. O material do Campbell fala sobre exatamente como que seria essa alimentação com o mínimo de processado possível. Então, a ideia é a gente não utilizar produtos que tiveram algum tipo de processamento, tá? Industrial. Então, em tese, na origem mesmo do plant-based, nada que tenha alguma alteração, no sentido mesmo de modificação industrial, seria utilizada. Então, nem o azeite, nem o suco, nem nada processado. A ideia é uma alimentação mais próxima da que venha do solo, da raiz, da origem, né? Então, a pergunta que se faz no plant-based é: de onde veio esse alimento? Ele veio direto do solo? Eu quero comer. Então, o tal do comida de verdade? Essa é a ideia. Nada processado, industrializado. Mas existem certas adaptações. E na base do conceito de plant-based, a gente já fala em pelo menos ou excluir ou reduzir o consumo de carne vermelha. Isso, assim, é definição. Tá? Mas a gente vai continuar. Então, a aluna não vai usar óleo, não vai usar proteína vegana em pó. Quem usa alimentação plant-based não vai querer usar esses produtos industrializados, tá? Sejam eles saudáveis ou não. Mas existe o conceito da Whole Food Plant-Based Diet, que é exatamente essa sigla que a gente usa na WFPBD, que é o termo original, que foi também criado por Thomas Colin Campbell, com o propósito de nomear uma alimentação vegetariana estrita saudável. Por que é legal a gente entender esses conceitos? Seja quem é nutricionista ou para vocês. Quando vocês quiserem explicar o que vocês desejam, né, para a saúde de vocês, a gente tem que levar em consideração esses conceitos. Por quê? Por exemplo, numa dieta vegetariana com alimentos 100% naturais, Whole Food Plant-Based Diet, a gente não vai usar esses produtos que sejam saudáveis, mas que sejam mais processados. Então, é um estilo, é uma opção. Porque se a gente não tiver atenção também ao que a gente come, não é pelo fato da gente só migrar para o vegetarianismo, que óbvio que é isso que eu vim fazer, falar dos benefícios e mostrar os artigos, mas a gente pode cair em qualidade, porque tem produtos que podem estar no mercado, que já não são de origem animal, mas não necessariamente nutricionalmente adequado. Entendem a diferença? Então, o papel do nutricionista também é intervir positivamente no tipo de alimento que a gente tem disponível, tanto industrial quanto não industrial. Quem falar muito sobre isso e está aqui presente vai palestrar. Fiquem até o final, vai ter várias palestras aqui até às 18 horas. Vai ter também a Alessandra Luglio, que ela tem um papel muito importante, que é conectar e comunicar com as empresas e as marcas e dando consultoria na parte nutricional. Esse é um papel importante. Então, ao invés também da gente só ficar dizendo lado A, lado B, a indústria aquela coisa assim, entender que dá para ter um diálogo e a gente falar, tá, beleza, você quer agora migrar para uma alimentação mais saudável, criar uma linha. Como que a gente faz isso? Precisa de alguém fazendo essa ponte. E a Alessandra Luglio tem uma força muito grande na comunicação com as marcas. Tá? Então, ela normalmente dá consultoria para várias marcas. Assistam a palestra dela também, do Ricardo e de todo mundo que vai estar aqui hoje. Entenderam o conceito, a diferença? De boa? Foi? Pegou? Tá. Essa aqui é a posição da Academia de Nutrição Dietética. Afinal, será que realmente tem algum probleminha que eu precise ter atenção? Vamos ler. Esse é um posicionamento que não é da Luna, não é da Sociedade Vegetariana, é um posicionamento internacional, que as dietas vegetarianas, incluindo as veganas, adequadamente planejadas, são saudáveis nutricionalmente, adequadas e podem fornecer benefícios à saúde para a prevenção de doenças e tratamento, né, para prevenção e tratamento de certas doenças. Essas dietas são apropriadas para todas as fases da vida, incluindo aí todas as fases e ciclos da vida: gravidez, lactação, infância, adolescência, idade adulta, avançada e para atletas. Não tem risco. Alguém ainda acredita aqui que a alimentação vegana pode ser perigosa para uma criança? Sem medo, vai. Não, vocês acham que é tranquilo? Qual o cuidado que vocês acham que teria que ter? Pode chutar. Algum cuidado específico, assim, na conduta? Fala. B12, que você ia falar? Tá. Falou alguma coisa? Então, bom. Olha só, continuando. Baixa ingestão de gorduras saturadas, alta ingestão de vegetais. São características das dietas vegetarianas e veganas que resultam em níveis mais baixos de colesterol total e lipoproteína de baixa densidade, LDL, Low Density Lipoprotein. Vou explicar para vocês. E melhor controle da glicemia no sangue. Esses fatores contribuem para a redução de doenças crônicas. Veganos precisam de fontes confiáveis de vitamina B12, como alimentos fortificados ou suplementos. Só esse o ponto, mas a gente vai avançando aqui.
Bora para os artigos? Lembrando, só de 2020 para 2023. Não peguei nada anterior a isso. Então, da pandemia para cá, o que a gente tem de material recente? Artigo Nutrients. Esse estudo traz um resumo dos benefícios para a saúde planetária e humana associados à adoção de padrões alimentares baseados em plantas. O que ele traz de informação para a gente? De acordo com esse material, com esse estudo, para a saúde humana, os benefícios são redução do colesterol, que a gente chama ruim. Vocês sabem por que ele é ruim? Por quê? Fala aí, fala aí. Vai, Nutris, vocês têm que saber. Hã? Entope as artérias. Tá. O LDL, o Low Density Lipoprotein, ele tem a função muito importante, como todas as densidades dos tipos de colesterol, na formação de hormônio. Ele, em excesso, ele vai se acumulando nas artérias e a gente aumenta o risco de aterosclerose. Na aterosclerose, a gente pode também contribuir, né, ter de forma indireta o quê? Aumento de casos de AVC e infarto. Então, o excesso do LDL nos exames de sangue, no corpo de vocês, é prejudicial. E se a gente tem uma dieta que reduz LDL, a gente está melhorando, certo? E aí a gente tem redução da obesidade. Aí eu fico perguntando uma coisa que eu sempre escuto no consultório. Eu escuto sempre assim, Luna, carboidrato engorda. Eu vou comer arroz, feijão, batata, fruta engorda. A banana engorda, abacate engorda e tal. Beleza, eu sempre faço uma pergunta. Tá, se você está com medo de comer mais cereais e leguminosas, que você acha que engorda, porque normalmente os pacientes ficam, nossa, mas eu vou comer tudo isso? E aí chega com o objetivo de emagrecer. Eu falo, mas tudo isso é comida. Tá, mas eu não vou engordar comendo esses carboidratos? Aí eu faço a seguinte pergunta. Se essa sua fala fosse verídica, fosse verdadeira, fosse, né, validada, então, logo, todos os vegetarianos seriam obesos. Isso procede? Aí o paciente fala, não, inclusive eu estou com medo de perder massa magra. Assim, medo de emagrecer, né? Porque quer emagrecer, mas ao mesmo tempo não muito e quer reduzir o consumo da carne. Estou dando um exemplo aqui para vocês. Bom, então a gente tem que entender, ou você vai achar que vai engordar, ou você acha que você vai emagrecer, que diz que o vegano vai ficar caquético, anoréxico, anêmico, magrelo, com aspecto de doente. Então, vocês têm que se decidir, gente. Carboidrato engorda ou emagrece? Que loucura, né? Então, assim, nem faz sentido os discursos. A gente tem redução da pressão sanguínea, então melhorando os marcadores de pressão arterial, redução de doença cardiovascular e redução do diabetes mellitus tipo 2. Me fala um malefício da alimentação vegetariana e vegana. Não estou vendo. Então, a gente já entendeu que carboidrato não engorda, não é assim. O que faz engordar, gente? Parem de demonizar os alimentos. A culpa é do feijão, a culpa é do isso, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Se você consome qualquer alimento numa quantidade além das suas necessidades nutricionais, você vai acumular tecido adiposo. Não importa se é proteína, se é o coco, se é a castanha, se é o óleo de girassol, se é o arroz. Entendem o cálculo? É matemática. Então, não tem a ver com um alimento específico. Sabe? O problema da nossa vida não é uma pessoa específica. Né? A gente tem que ter também a nossa autorresponsabilidade. Quanto que eu estou comendo? Eu estou fazendo atividade física? Eu estou comendo além do que eu preciso. Então, automaticamente, seu corpo vai fazer uma reserva, tá? Como um movimento do nosso organismo de fazer o quê? Um estoque para proteger você de uma privação de alimento, se você estivesse lá na caverna ou numa situação de frio. É lindo, o corpo humano é maravilhoso. Só não é legal quando você não quer acumular e quando você não precisa, correndo risco de doenças crônico não transmissíveis, obesidade, doenças cardiovasculares, né? E por aí em diante. Tranquilo? Saúde planetária. Ah, ainda tem benefício para o planeta, que maravilha. Reduz os gases de efeito estufa, reduz a poluição das águas, reduz o uso de terras e reduz o uso de água. Show. E aí, continuando, a gente tem o estudo que traz quais são as barreiras. Luna, o que leva as pessoas a ter ainda um medo, né, uma barreira para adotar uma alimentação à base de plantas? Qual é a razão? A apreciação de carne. Isso já está sendo solucionado. Vocês veem que tem vários hambúrgueres e tal, com gostos assim muito próximos para quem tem a apreciação. Agora, o que mais me chama a atenção? Conveniência. Ah, eu não quero mudar, eu estou bom, tô do jeito que está, eu não quero mudar. Ok, também questionável, mas a gente pode, né? Sabor, também questionável. Quantas opções vocês estão vendo aí de produtos, né, que já tem essa coisa do sabor? Agora, o que mais me chama a atenção é, como nutricionista, preocupação com a saúde e despesa.
Porque não sei se vocês sabem, mas o nutricionista ele também é um organizador de vidas do paciente, né? Porque a partir do momento que eu entro na cozinha do paciente, eu estou entrando na vida dele, na parte econômica, financeira, eu estou entrando aqui também na parte de logística da casa, mercado, né? Então, a gente é um organizador de despesas do paciente também. Se eu faço ele economizar, né, nas despesas, no processo mesmo de não jogar comida fora, eu estou contribuindo para várias questões, inclusive com a redução do desperdício, certo? Então, eu vou bater nesses 2 pontos. Será que essas preocupações fazem sentido? Isso que eu queria entender. Galerinha do fundão, estou feliz que vocês estão aqui, mas se quiserem vir para frente, também vou gostar, hein? Pode vir também, fiquem aí. Olha só, plant-based e risco de mortalidade. Revisão sistemática e meta-análise de 12 estudos de coorte prospectivos. Um N amostra de 500.861 pessoas, então é bastante gente. O objetivo foi examinar a associação entre a adesão a dietas à base de plantas e o risco de mortalidade entre a população em geral. Esse artigo aqui, 2021. Tudo atual. Nessa revisão, diferentes tipos de estilo alimentar à base de plantas foram analisados, considerando as variações de alimentos da dieta. Vegana, ovo-lacto-vegetariana, lacto-vegetariana, semi-vegetariana e pescetariana. Que a galera que ainda está nos frutos do mar e tal. E aí foi avaliado, em cima dessa prescrição da alimentação desse pessoal no artigo, o que a gente teve de benefício. Então, olha só, as dietas à base, né, com maior consumo de vegetais, quais são os benefícios? A gente tem redução em 10% do risco de mortalidade por todas as causas, todas, menos acidente de carro. Redução da mortalidade de doença coronariana em 23% e redução do risco de mortalidade por doenças cardiovasculares. Show, né? E aí, a gente tem mais um artigo que fala o seguinte. Pronto. Essa revisão sistemática e meta-análise deste ano estimou o efeito das dietas vegetarianas e veganas nos níveis sanguíneos de colesterol total, LDL, triglicerídeos e apolipoproteína B. Tá? Então, o que eles trouxeram de informação nesse artigo que saiu este ano? As dietas vegetarianas e veganas estão associadas a uma redução do colesterol total, do LDL e da apolipoproteína B. Não foram encontradas diferenças significativas nos triglicérides. Então, triglicérides a gente não tem tanta assim, modificação. E o que a gente tem modificação? Principalmente no colesterol, LDL, que é o colesterol que, por ser de densidade pequena, pode se acumular nas artérias a longo prazo, contribuir para o que vocês chamam de entupimento das artérias, que é a aterosclerose, contribuindo para depois um AVC, um infarto, É essa partícula, essa lipoproteína que a gente quer reduzir. Colesterol faz mal. Colesterol forma hormônio, gente. Não é à toa que a gente nem dosa muito colesterol em criança, principalmente na puberdade. Por quê? Vai dar alto porque está formando hormônio. Tem que ser um profissional que saiba interpretar exames, ao invés de ficar botando tudo na faixa de referência. Ai, meu filho de 12 anos está com colesterol alto. Peraí, mas ele está formando hormônio. Né? Então, tem que ser um profissional que saiba fazer essa avaliação também. Galera do fundão, eu perguntei para quem chegou. Vocês são veganos? Sim ou não? Vegetariana, ovo-lacto? Ovo-lacto. E o resto? Onívoro. É com vocês que eu quero falar. Eu falei a mesma coisa, só para vocês não ficarem de fora. Presta atenção aqui, ó. Dietas baseadas em plantas têm o potencial de reduzir a carga aterosclerótica e, assim, reduzir o risco de doenças cardiovasculares. As autoras desse artigo de 2023, desse ano que eu estou compartilhando, destacam que a dieta é o principal fator de prevenção de doenças, sendo fundamental para retardar o processo aterosclerótico. Portanto, o consumo de dietas baseadas em plantas podem adiar ou até diminuir a necessidade de medicamentos, poupando, assim, os indivíduos dos efeitos colaterais relacionados ao tratamento. Não sei se vocês sabem, mas o medicamento, as estatinas da vida para baixar o colesterol, contribuem também para o quê? Perda de massa muscular, dores musculares, né? Até um aumento aí de risco até para uma fibromialgia. Então, a gente tem que sempre contribuir para que o paciente consiga obter os melhores marcadores, né, da sua saúde através dos alimentos e do seu estilo de vida. Não para demonizar o medicamento, mas entendendo que ele é num patamar quando a gente não tem mais onde intervir. Então, o papel do nutricionista é ser exatamente esse orientador, esse agente transformador, para que o paciente não precise chegar no ponto do medicamento.
certo? E aqui, esse artigo, esse aqui é de 2022, do ano passado, ele é uma meta-análise para avaliar melhor a associação entre dietas baseadas em vegetais e cânceres gastrointestinais. Olha o tamanho da meta-análise. 3.059.009 indivíduos. O que ele trouxe de informação? As dietas à base de plantas desempenharam um papel protetor no risco de neoplasias do sistema digestivo. Também reduziu o risco de câncer, especialmente pâncreas, colo retal, retal e cólon. Então, Luna, realmente reduzir carne é importante no processo, principalmente quando a gente tem um histórico de câncer na família, histórico genético de câncer na família. A orientação é essa? É. E olha o que eu acho curioso. Eu trabalho com paciente oncológico também. Para quem conhece um pouco a minha história, eu sei que algumas pessoas já me conhecem. A minha mãe faleceu de câncer de mama aos 45 anos, né, super jovem. E é engraçado, porque ninguém fala dentro da oncologia, agora está melhorando, tá? Tem uma galera que está antenada, tem muito artigo saindo. Não se fala sobre a questão da carne, principalmente se tem no histórico da família problemas de câncer de intestino e etc., cânceres no geral. Nada. Aí quando você fala, eu sou vegetariana, eu vou lacto-vegetariana. Mas por quê? Como assim por quê? Ah, mas nem peixinho, né? Aí começa, né? E fica, quem é já fica assim, né? Já se prepara para os discursos. Mas aí você chega para o mesmo médico e fala, estou com câncer. Aí ele fala, reduz a carne. Como assim? Não faz sentido. Repara, vai lá, vai ver. Eles não comentam nada. Quando a pessoa fala que está com câncer, eles começam a querer orientar. Olha, reduz a carne, reduz isso, churrasco e tal. Por que a gente não tem um olhar preventivo sobre isso? Por que a gente não lê o material da OMS que saiu desde 2015? Eu falo sobre isso muito antes. Quando saiu em 2015, eu falei, aleluia, Senhor, literalmente. Porque em 2012 a minha mãe já tinha falecido de câncer. E aí eu sempre adotava para ela uma alimentação, orientava, né? A não consumir o excesso de carne quando, na verdade, as nutricionistas que a acompanhavam, e isso assim, quando ela ficou doente no início, eu entrei na faculdade, foi um processo, foram muitos anos, né? Aí eu já estava formada, mas falavam que prescreviam peito de peru, blanquê, para uma paciente oncológica fazendo quimioterapia. E eu falava, não é possível isso, né? Então, assim, o que mais tem é artigo. Mas aí eu não estou prescrevendo. Então, você não está lendo, porque tem que se atualizar, né? Então, o que os autores concluem? Que é importante ter hábitos alimentares que tornam nossas vidas mais saudáveis e entender o papel importante que esses hábitos desempenham no manejo de prevenção de doenças oncológicas. O estudo propõe que uma dieta baseada em vegetais é promissora para prevenir o desenvolvimento de câncer. E a gente sabe que o câncer cresce a cada ano, mais e mais, e a gente não está parando para ver o nosso estilo de vida e alimentação. A gente dorme pouco, a gente está sempre sendo exposto a disruptores endócrinos, substâncias, né, que alteram os nossos hormônios, como plástico, substâncias químicas, o ar poluente. Tem certas coisas que a gente não vai conseguir tirar. Vocês vão conseguir tratar o ar de São Paulo? Não, mas onde vocês podem intervir? Buscando um estilo de vida mais saudável, através da alimentação, do exercício físico, utilizando menos produtos, como estamos aqui na feira, que tenham um impacto no meio ambiente. Esse é o nosso papel. Mas eu cuido da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa. Eu divido o mesmo planeta que você. E aí, como é que faz? Mas eu jogo lixo onde eu quiser. Tá, mas é o mesmo lugar onde eu moro. Então, tirar um pouco esse individualismo, entender que tudo que a gente faz tem impacto na vida do outro. Não importa se você quer ou não quer. Você tem obrigação de lembrar que a gente mora junto. Alguns eu até gostaria que eu morasse junto comigo, mas tudo bem. Não posso tirar, né? Não dá, né? Então, assim, vamos tentar viver com um equilíbrio e tendo bom senso de que a gente precisa pensar em conjunto. Beleza, galera? Esse estudo realizou uma revisão de meta-análise que investigaram a associação entre dietas vegetarianas e resultados de saúde. 2020, tá? No meio da pandemia ele foi publicado. E aí o que ele trouxe de informação? Diferentes tipos de padrão alimentar participaram do estudo. Vejam lá, tinha vegano, tinha lacto-vegetariano, tinha ovo-vegetariano, ovo-lacto-vegetariano. Alimentação adventista, não sei se vocês sabem, mas os adventistas têm uma alimentação sem carne. A gente fala de pescetariano, né, ou peço-vegetariano, semi-vegetarianos, que eu odeio esse nome semi. Como assim? Você é metade, né? Aquela pessoa que está ali, eu chamaria de flexitariano, que ainda come, eventualmente, mas reduz, tá? Esses conceitos existem. Ou onívoros, tá? A galera que está comendo tudo. E aí,
que eles trouxeram de resultados positivos? Obesidade, então, né, a redução, a melhora de marcadores para obesidade, dislipidemia, melhorou o perfil lipídico, né, o colesterol, melhorou a pressão arterial, melhorou, né, a incidência de doenças cardiovasculares, diabetes e incidência de câncer. Vocês estão vendo, só melhorou doença, certo? Aí esse artigo, ele fala assim, mas tiveram alguns pontos negativos. Vamos ver quais são. Opa. Pô, brincadeira. Isso é ponto negativo? Isso aqui é o quê? Falta de nutricionista na vida das pessoas que participaram de estudo. Tô brincando. B12, tem que suplementar. Ah, deu baixa, a pessoa não estava suplementando correto. A homocisteína, ela sobe quando a B12 está baixa. Você suplementa a homocisteína, a B12 volta a ficar boa. Entendeu? Então, aqui é falta de nutricionista na vida. Tô brincando, não precisa ser necessariamente nutricionista, gente, mas ter uma noção melhor de como montar o prato na combinação dos alimentos. O estudo não leva em consideração se a pessoa sabia disso, dessa combinação. Não é falta de ferro, mas às vezes a pessoa consome o brócolis, logo depois ela faz o quê? Se ela é ovo-lacto-vegetariana, chocolatinho, a cafeína, o queijo, já atrapalhou na absorção do ferro do vegetal. Do ferro não M. Então, aqui o que a gente entende é que não tem nenhum ponto negativo do ponto de vista de doença. Só tem que fazer alguns ajustes importantes, detalhezinhos, ajustes finos, nutricionais. Acabou. Lembrando que a pessoa não vai ter carência, mas foram as coisas avaliadas nesse estudo com várias pessoas, do qual não foi avaliado a qualidade necessariamente da dieta, se era muito boa ou se era só macarrão com nuggets vegano, entendeu? Então, como é que monta um prato? Lembra que aqueles 2 pontos que eu botei em amarelo? Um ponto era, acho que pode ser problemático para a minha saúde, né, o que levam as pessoas ainda a ter barreiras para adotar uma alimentação vegetariana. E o segundo era o quê? Financeiro, né? Achar que é caro. Então, eu falei, então, vamos nesse ponto. Ok, é caro? Será que é caro? Será que é caro botar metade do teu prato em vegetais? Vegetais. Ai, mas é orgânica. Cara, tu come carne. Você come carne, você está comendo antibiótico, está comendo agrotóxico de forma... Lembra que é bioacumulativo. Eles comem ração de milho e soja transgênica. Tu está comendo. Então, assim, é bioacumulativo. Se você come do vegetal, tem menos agrotóxico do que da carne direto. Lembra que o agrotóxico, ele tem afinidade, ele é lipofílico. Ele tem afinidade com a gordura. Então, se você consome carne animal, o agrotóxico está mais concentrado por conta da gordura animal. Beleza? Então, agrotóxico é porque come. Mas aí, vamos lá. Qual o preço da carne e qual o preço dos vegetais, dos legumes, do arroz e feijão? Vocês acham mesmo que uma população carente, que não tem acesso na possibilidade de fazer um mercado completo com todos os itens, onde vocês acham que eles mais ficam assim? Ai, meu Deus, deixa eu ver o preço, que está difícil, que tá... A carne, gente. A carne é o item mais caro do mercado, tá? E, inclusive, não é acessível à maioria da nossa população. Então, cuidado com discursos que não são verídicos. Quando a gente vai para uma comunidade, o máximo que dá para consumir, quando a pessoa consegue comprar, é o ovo. E agora a cartela do ovo está quase R$30, a cartela de tantos ovos. Basta vocês, pelo menos, conviverem com pessoas que têm um poder aquisitivo menor, que falam, oi, agora eu não estou comendo, você sabia, Luna, que eu convivo, né, o tempo inteiro, durante muitos anos, inclusive quero voltar, eu sempre faço trabalhos com ONGs. Quem não conhece o projeto da Regina Celli, do Favela Orgânica, que é no Rio de Janeiro, é um trabalho lindo de aproveitamento integral dos alimentos, e a gente fica ali, a carne está R$25, 1 quilo. Quanto que eu consigo alimentar de pessoas pensando em arroz que rende? Você bota a carne, ela murcha, ela perde água. A gente fala do processo de rendimento da carne. Ela perde, ela murcha. O arroz, ele hidrata, ele cresce. Você alimenta muito mais gente. Então, não. Falar para mim que é mais caro, eu não aceito. As pessoas não sabem ver os itens do mercado, fazer um levantamento de preço e, acima de tudo, montar o prato. Que eu acho que, assim, é o que a gente fala. O Ricardo Laurino fala muito, né? Presidente da SVB, que está aqui sentado conosco, vai falar logo em seguida de mim. As pessoas não sabem... Vou terminar no tempo certinho. As pessoas não sabem que a informação ainda está elitizada. Não é o preço do alimento. Porque quem mora na comunidade sabe que a carne é o item mais caro.
a informação ainda está sendo elitizada. A gente tem que fazer essa informação chegar a todos. Porque quando eu sempre palestrei dentro de comunidades falando sobre educação nutricional, uma das coisas que eu sempre percebi que era um certo preconceito com um profissional, e eu entendo, obviamente, né, o fato de essas pessoas de comunidade também me verem, de certa forma, como uma pessoa informada e privilegiada, e falar, você está falando para eu fazer um bolo com, por exemplo, que a gente fala, né, bolo com a casca da banana, falar que no quintal da casa da pessoa tem uma punk, que a ora pronobis é fonte de proteína também. Você quer que eu coma mato? Você quer que eu coma casca de banana? Então, isso aí é indústria, que fala que comprar é status social. Eu posso comprar minha comida, eu compro meu biscoito. Então, aí essa criança tem vergonha de ir para a escola levando o lanchinho dela, da bananinha, da batata, porque ela é pobre. Se ela pode comprar na lanchonete um hambúrguer de péssima qualidade ou um Cheetos, aí ela tem dinheiro para comprar. Vocês entendem que o buraco é muito mais embaixo? O buraco é muito mais embaixo. Quebrar com esses pensamentos é muito difícil, né? Então, é um papel que a gente tem que fazer todos os dias, seja da área da saúde ou não. De auxiliar, falar, não, não, não. É a indústria que quer que você compre, que diz que isso aqui é status, isso aqui você, né, é mais bem-vindo. Não, você pode comer tudo que está no seu terreno, no teu quintal. É comida, cara. É comida. E aí, lembrando que B12 sim precisa ser suplementada, tá, gente? Eu vou usar de fonte vegetal. Eu li que espirulina é fonte B12, eu li que... Não é, e eu posso provar. A B12 é sintetizada por bactérias. Como não necessitam de B12 para o seu crescimento e desenvolvimento, as plantas não incorporam a B12, tá? Então, as plantas não contêm a B12 ativa. O que acontece é o seguinte. Então, você pode suplementar, a partir da B12 produzida em laboratório ou em consumo de alimentos enriquecidos com a vitamina B12. Vocês sabem que a nossa farinha é enriquecida com ferro e ácido fólico, né? Por quê? Já tentando fazer uma correção para a população carente, evitando anemia e problemas na gestação de carência de ácido fólico na mulher. E aí já existe uma tendência natural, um caminhar da gente também ter a B12 enriquecida nesses alimentos que a população em geral consome. Então, provavelmente vai ser B12, ferro e ácido fólico. Porque a gente tem carência de B12 também, mesmo comendo comida. Porque tem várias interferências. Como a absorção é a nível intestinal, se você estiver tomando medicamento, se você tem problema gastrointestinal, se você tem azia, você já tem prejuízo na conversão da vitamina B12. Então, não é uma questão de, eu sou vegano. 40% dos onívoros também têm problema de B12. Então, o caminhar, a meu ver, do Ministério, né, Público, dos nossos ministérios aí, da saúde e da educação, no sentido educacional da nutrição, vai ser incluir a B12 em breve nesses produtos acessíveis para a gente evitar uma correção. Assim como o nosso sal é iodado. Por quê? Para evitar o bócio endêmico. Quem é que come frutos do mar? Algas. Entende? Nosso sal é iodado. Tanto que, às vezes, eu vejo a galera que tem um poder aquisitivo melhor, que fica, eu uso sal rosa do Himalaia. Eu falo, para com isso. Sal marinho, que vem do Brasil, aqui da nossa reserva, tem iodo, é o suficiente, pode usar esse sal. Não vem com sal do não sei o que tem corante rosa, que você está comprando caro e que é de péssima qualidade. Esquece isso. Himalaia, pegar... insustentabilidade, pegar lá do não sei da onde. Vai lá na Bahia, que tem a região do sal, que é melhor que tem, sabe? Todo aqui no Brasil você tem. Você vai no interior, se a gente vai para a região dos lagos, você vê as salinas ali. Tá ótimo. Menos, sustentabilidade. Himalaia não precisa de Himalaia. Altos níveis de vitamina B12 são descritos nos rótulos de suplementos alimentares que contêm cianobactérias comestíveis como espirulina, apanizomenon e Nostoc. No entanto, essas cianobactérias não são biologicamente ativas, né? Portanto, não são consideradas fontes de vitamina B12. Luna, então o que acontece? A estrutura química é muito similar. Então, a gente, durante um período, até achava que o nosso corpo converteria essa B12 das fontes vegetais para o nosso corpo. Só que o nosso corpo ele não converte, tá? Então, é muito parecido, mas a gente não tem um aproveitamento. Portanto, vocês vão usar de fonte baratinha, sintética lá, no laboratório, está tudo certo. Beleza? A gente consegue, com menos de R$30, às vezes, suplementar a B12. Pode ficar tranquilo que, a longo prazo, comprar carne todo mês e toda semana vai ser mais caro.
Então, falta informação, né, para o pessoal sobre esse assunto. Em resumo, uma alimentação vegetariana está ligada ao quê? Redução da ingestão de gordura saturada, redução da mortalidade por diversas doenças, redução do desenvolvimento de doenças crônico não transmissíveis, obesidade, câncer, problemas cardiovasculares. E a gente tem aumento do consumo de fibras, antioxidantes, carotenoides, fitoquímicos, micronutrientes, gorduras mono e poliinsaturadas. Tem algum defeito? Nenhum. Falta informação acessível, né? Então, sabemos que existem inúmeros mitos quanto à alimentação vegetariana e vegana. Portanto, procurem fontes confiáveis para adquirir informações e sempre busquem o auxílio de um nutricionista para realizar as mudanças na sua alimentação. Tranquilo, pessoal? Obrigada pela presença de vocês aqui. Vocês me encontram nas redes sociais. Obrigada. Primeiro, Instagram meu. Segundo, o Instituto Vida Sustentável, onde eu falo do meu projeto de sustentabilidade. Tá? Eu tenho um site com alguns produtos que eu trabalho em collab com empresas. Eu vou para o stand também da Amo Karité, uma marca muito legal de mulheres que fala sobre maquiagem de frutinha, nutricionista logo gosta. Então, tem muita empresa legal. E o último, mentoria para quem for nutri. Um prazer também acolher vocês nesse projeto educacional. Tá bom? Obrigada a todos mais uma vez. Obrigada, Luna. Pode deixar aqui. Alguém quer fazer uma pergunta para a Luna? A gente podem tem perguntar. Tempo uma perguntinha. Querem Pergunta. Aproveitar? Pode Ali, perguntar. a gente vai levar o microfone aí para você. Pronto. Oi, doutora. Obrigada pela sua palestra, muito boa. Pegando o gancho aí que você estava falando de orientação para pessoas em situação de vulnerabilidade, o maior desafio que eu encontrei foi em relação à falta de tempo, né? A maioria das famílias são chefiadas por mães solos, né? Mulheres. Isso. Então, assim, elas trabalham o dia inteiro, né? Então, elas não têm muito como praticar as habilidades culinárias. Elas tanto não têm o conhecimento, pela falta da prática, como também não têm muito tempo. Qual a orientação que você daria, né, que eu posso dar também para ajudá-las nesse sentido? Excelente pergunta. Você trabalha com o quê? Qual o seu nome? Catarina. Com o que você trabalha, Catarina, para entender o seu projeto? Se apresente um pouco aí também para mim. Para a gente pensar aqui juntas. Eu vou trazer ideias para você. Bom, no momento eu estou só com projetos voluntários mesmo, né? Eu tô Excelente. auxiliando na implementação de algumas hortas comunitárias, né? É isso aí. Então, o projeto, por exemplo, da Regina Celli, que é no Rio de Janeiro, na comunidade, no Leme, Babilônia, é exatamente para a gente conseguir trazer voltar com a cozinha para dentro da nossa casa. Isso é um desafio? Não só para as pessoas de baixa renda, as de alta também. Não no sentido da qualidade dos alimentos industrializados, que daí você consegue consumir coisas ali já prontas, a salada já higienizada, mas na questão do tempo e de terceirizar esse processo. Quando eu atendo no consultório, eu trabalho com consultas populares também, eu e a minha equipe, né, a gente tem atendimento para consultas populares, abaixo de 2 salários mínimos de renda familiar, a consulta ela é de graça, e aí a gente tem também outros processos e acolhimentos. Na mentoria também eu acolho nutricionistas, pretas, indígenas e de baixa renda sem custo na mentoria, elas entram de graça, só entrar. E para pessoas até 4 salários mínimos, se eu não me engano, de renda familiar é metade do valor. Então, eu também tento fazer esse processo dentro até da parte o quê? Educacional. Porque senão a gente fica também com o ensino elitista, que era o que a gente estava falando. O acesso que é elitista da informação. Então, o que acontece nesse caso dessas mulheres? Eu sempre falo da gente tentar reestruturar esse processo organizacional. Então, assim, não é simples. Tentar organizar a rotina dessa mãe, que já é muito caótica, mas, assim, por exemplo, que é o que eu tento fazer lá em casa também. Finais de semana, se a gente consegue fazer um panelão e congelar e deixar já feito. Então, assim, como que a gente consegue organizar? Existe uma rede mínima familiar da tia que faz, entrega? Porque uma coisa eu garanto, a gente fazendo isso, conseguindo ter essa comida e tendo, principalmente nas comunidades, crescendo as hortas das comunidades, a gente vai fazer essa mulher também economizar. E aí, se ela economiza, ela trabalha menos. E a gente melhora a qualidade de vida dela. E outra coisa, ensinar
aos filhos, claro, maiorzinhos, a cozinhar. Então, quebrar esse machismo estrutural dentro das próprias comunidades, onde as mulheres se sentem ainda mais sobrecarregadas e as crianças, às vezes, já grandinha, estão lá o dia inteiro de lé, e pega lá, vai fazer, filho. Amassa a banana, bota a aveia, vai lá, bora comer. Entendeu? Cozinha o ovo na panela. Água, ferveu, ovo, comeu. 2 minutos. Então, eu acho que é um pouco de trabalhar essa questão da organização. Vocês sabem que a nossa população carente não sabe nem organizar a saúde financeira. Então, às vezes, compra parcela com um monte de coisa, se endivida. Então, eu acho que assim, organizar a rotina do paciente, do indivíduo, da população, tendo organização financeira, contribui demais para a gente melhorar a qualidade de vida dessas mães. Então, eu acho que esse tem que ser o papel do nutricionista também. Vamos sentar aqui. Que hora você acorda? Que hora você vai? Qual o momento que dá? Domingo, tem uma tia, tem uma avó? Pede para fazer bandejão. Traz para cá, come, divide. Aí você dá uma ajuda para ela. Vai lá e olha a tia dela, a filha dela. E aí a gente consegue trabalhar nesse espírito de comunidade. Que esse é o objetivo. Porque é muito eu diria assim, tentador a gente para a indústria. A indústria adora botar um bando de coisa ruim e falar, vendo por 0,5, 50 centavos, e eu boto a população de baixo, né, de C, D, E, para comprar. E eu ganho muito dinheiro com isso. Eu pego isso e boto lá uma barquinha da Nestlé, de barquinho para passar ali nas comunidades indígenas, para comprarem leitinho, papapá, para sujar a alimentação dos indígenas, que é a base de aipim, né, a macaxeira do solo. Esse é o foco deles, é onde eles mais ganham dinheiro. E quando você chega e fala assim, ó, não cai nessa não, vem cá. Quem é que tá ali? Não sei o que, é tia, bota ela para cozinhar, bota um bandejão, congela e tal. E organiza e fala, caramba, eu não pensei nisso. Entende? Bota a criança para comer banana. Descascou, comeu. Chegou em casa, vamos fazer um feijão. Entende? Dá para fazer, dá. Então, vamos pensar nisso juntas. Beleza? Obrigada.